Voltei. Então, toda vez que eu falar de mitocôndrias, não tem como, é mitocôndria, guarda no coração, que a responsabilidade é respiração celular. A gente vai falar separadamente do que é respiração celular, mas é importante que você entenda como a mitocôndria é, tá? Porque as fases da respiração celular acontecem em diferentes locais dentro da mitocôndria, tá? Então, vamos lá. Toda vez que falar de mitocôndria, guarda no coração mesmo, tá? Guarda mesmo. Enem ama mitocôndria, tá? Então, falou de mitocôndria, lembrou da respiração celular. Basicamente, a respiração celular é a produção de ATP para as nossas células, tá? Paradamente. As mitocôndrias são organelas presentes somente em células eucariontes. Lembrando que as procariontes só têm ribossomos. Ela é formada por duas membranas. Se você for olhar o desenho aqui, ó, tem uma membrana mais externa, que envolve toda ela, e uma membrana mais interna, que é bem mais delgada, bem mais cheia de dobras, tá? Bom, entre as membranas eu tenho um espaço que chama espaço entre membranas, tá? Bom, a membrana interna, o centro da membrana interna, né, o interior da mesma, o meiozão lá mesmo da mitocôndria, é chamado de matriz mitocondrial, tá? Então, o interior da membrana da mitocôndria é chamado de matriz mitocondrial. E é onde vai ficar os ribossomos, onde vai ficar o próprio material genético, enfim. Então, dentro da mitocôndria, onde eu tenho a matriz. E a membrana interna, todas essas dobras que eu falei dessa membrana interna, são chamadas de crista mitocondrial. Na maioria das vezes, vocês vão ver assim, ó, aqui eu tenho a membrana externa, vamos dizer assim, e aqui eu tenho a membrana interna. Tá? O que vai acontecer? Um desenho normal. Um desenho normal, meu desenho não é normal. Esse meiozinho aqui, ó, é chamado de matriz, e essas dobras aqui são chamados de crista, tá? Isso é interessante porque a fase, por exemplo, a primeira etapa, a segunda etapa da respiração celular, que é o ciclo de Krebs, ela acontece na matriz mitocondrial. E a fosforilação acontece nas cristas, ou seja, acontece nas membranas. Então, é por isso que é importante a gente saber essas definições, tá? Bom. Professora, desculpe interromper. A Eduarda está perguntando se a senhora vê o chat, porque ela está sem microfone. Peraí que eu vejo agora. Eu não consigo acessar porque eu estou apresentando aqui para vocês também. Mas eu vejo agora. Agora pode falar. Eu vou abrir, vou continuar. Então tá. Eu vejo, tá? Só que assim, só quando eu volto para a tela. Tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Voltando aqui. É só quando eu volto para a tela mesmo, porque também fica a tela grande aqui também, tá? Vamos lá. É importante, tá? Professora, eu tirei o fone, porque com o fone não dá para mim falar. Aí, qualquer coisa eu falo aqui com você. Tá bom, então. Não tem problema, não. Então, mitocôndria, lembrou que tem as cristas mitocondriais, que são as dobras da membrana interna, e a matriz mitocondrial, que é o centrão mesmo da mitocôndria. É importante porque as fases da respiração celular acontecem em diferentes locais, ok? Aqui é um desenho, é um esquema básico, um desenho básico que aparece das mitocôndrias, tá? E aqui é uma mitocôndria vista por microscopia, tá? Aí, aqui você consegue ver a membrana mais externa, a membrana mais interna, as várias, olha lá, cristas, as várias entranhas, né, vamos dizer assim, dessa membrana interna, tá? Professora, Oi. tá me ouvindo? Tô.
No Enem, geralmente cai o que sobre as mitocôndrias? Que elas são as usinas de energia, que elas são as responsáveis por produção de ATP, tá? Ah, tá. Cadê? Eu tenho um desenho aqui mesmo. Elas são responsáveis pela produção de ATP. Só que já teve questão também de citar algumas estruturas específicas da mitocôndria, que é a crista, que é a matriz. Mas o que mais cai mesmo em relação às organelas celulares é a função das organelas, principalmente ribossomo e mitocôndria, sendo ribossomo síntese de proteína e mitocôndria respiração celular, tá? Não esquece disso. A gente vai falar de respiração celular separadamente, que é um processo que apareceu nessa última prova até. Ok? Aqui? E aqui eu vou falar só da organela. Ok, professora. Então tá. Porque aqui eu vou falar só da organela. O processo mesmo eu vou falar depois. Eu também tenho que falar do quê? Dos plastos em geral, tá? Os cloroplastos também, os cloroplastos e os plastos, mas o mais famoso é o cloroplasto, tá? Pode ficar despreocupado. Também é uma organela citoplasmática que entra dentro da teoria da endossimbiose, tá? O cloroplasto é exclusivo de células vegetais e de algumas... não, de células vegetais. As exceções de algas ficam meio diferentes, tá? Todos eles também têm a membrana mais externa, se você for olhar, tem a membrana mais interna, só que a organização no interior desse cloroplasto é diferente, tá? Enquanto lá na mitocôndria eu tenho várias invaginações, várias dobras da membrana interna, essa membrana interna aqui, ela é toda organizada em outras estruturas, chamadas de tilacoides, tá? Cada moedinha dessa aqui, tá? É chamada de tilacoide. Tá? É envolvida por uma membrana bonitinha. E um conjunto de tilacoides, que são várias moedinhas juntos, são chamados de grana. Então, cada conjuntinho aqui é chamado de grana. Uma vez eu fiz uma piadinha e ninguém entendeu. Botei no Facebook e ninguém entendeu. Eu me senti meio idiota, mas enfim. Uma vez eu brinquei assim, falei assim, nossa senhora, até um cloroplasto tem mais grana do que eu. Aí todo mundo fez assim, aí eu desisti de explicar, tá? Mas grana nada mais é do que essa coluninha desses deve estar rindo assim, não, mas é ruim mesmo, professora. Imaginando vocês rindo, nossa, professora, muito sem graça. Mas enfim, cada coluninha dessa, cada coluninha com vários tilacoides que parece mesmo uma pilha de moedinhas, é chamada de grana, tá? E é na membrana dos tilacoides que acontece uma das fases da fotossíntese, gente. Mitocôndria, responsável pela respiração celular. Cloroplasto, não esquece, ó, fotossíntese. Cloroplasto faz fotossíntese, cloroplasto faz fotossíntese, cloroplasto faz fotossíntese, tá? E a gente vai falar do processo de fotossíntese também, tá? Ele é feito em duas etapas, que é a fase clara e a fase escura. Por que é importante você entender a estrutura do cloroplasto? Porque é na membrana do tilacoide que acontece a fase clara, tá? E no interiorzão aqui, ó, no interior do cloroplasto, no interior da membrana interna do cloroplasto, é chamado de estroma, tá? E é onde acontece a fase escura. Por isso que é importante a gente entender essas estruturas. Até aí, em relação às estruturas das organelas, tudo bem? Tudo bem. Então tá. As estruturas acabam ficando mais simples porque é mesmo só um decorativo, vamos dizer assim. E agora a gente vai falar sobre os dois processos que envolvem tanto a mitocôndria quanto a respiração, quanto o cloroplasto, tá? E esse assunto a gente fala que é a bioenergética, tá? Pode aparecer para vocês como bioenergética, por quê?
Porque eu estou falando do metabolismo que envolve as moléculas energéticas do nosso corpo. Eu estou falando da formação dos compostos orgânicos. Vamos botar aí o principal exemplo que a gente estuda é a glicose. E eu vou falar da degradação dessa glicose no nosso corpo. Ou seja, vou falar da fotossíntese, que é a formação dessa matéria orgânica, tá? Desse composto orgânico, que é a formação desse carboidrato. E vou falar da degradação desse carboidrato, que é a respiração celular. Tá? Então, são processos que são complementares, de uma certa forma, porque na fotossíntese, de uma maneira geral, a fotossíntese, ela utiliza água e CO2 na presença da luz, produzindo glicose e liberando oxigênio. Opa, beleza. Só que a respiração celular utiliza oxigênio e a glicose, tá? Nesse metabolismo energético e produz o ATP, lógico, que é a energia para o nosso corpo, mas libera CO2 e água. Então, quer dizer, eles são processos complementares e geralmente eles estão juntos nas questões, tá? E a gente chama de bioenergética porque está falando do metabolismo energético, tá? Tem a respiração celular aeróbia, que é o que acontece com a presença do oxigênio. Tem a respiração celular anaeróbia, que acontece sem o oxigênio, ou seja, é a produção de energia sem a participação do oxigênio. E eu tenho a fotossíntese, tá? A quimiossíntese também existe, mas a gente vai falar também. Os processos mais importantes aqui são a respiração e a fotossíntese, tá? A fermentação cai bastante, mas vocês vão entender por que eu estou falando da fermentação, não estou esnobando a fermentação, tá? Mas não cai quimicamente o que acontece na fermentação, cai muito mais a utilização da fermentação no nosso mundo, tá? Por isso que eu vou falar. Vamos lá. Falando do ATP, para a gente entender a necessidade da respiração celular, a gente precisa de entender o ATP. O ATP chama adenosina trifosfato. Adenosina, ou seja, eu tenho aqui, cadê minha caneta? Eu tenho aqui uma base nitrogenada adenina, aqui eu tenho uma pentose, ó, e aqui eu tenho 3 grupos fosfato. Vocês estão vendo minha tela, não estão? Sim. Tá. Esse é o ATP. Bom, essa é a molécula que armazena energia dentro do nosso corpo. Na verdade, ela não armazena, ela fornece energia para os processos do metabolismo, tá? Então, significa que o ATP é quem é utilizado na hora da necessidade de energia, tá? Eu falo que é como se fosse um câmbio. Por exemplo, para que a energia possa ser utilizada no nosso corpo, não adianta, a glicose não funciona diretamente como molécula energética para as células, tá? Ela funciona como uma carregadora que vai ser transformada em ATP. É como se fosse um câmbio, onde eu tenho que transformar a glicose que a gente comeu em ATP, que é a moeda que a gente usa, tá? É como se fosse o câmbio, quando eu faço essa comparação com o câmbio, eu falo assim, a gente não consegue usar real nos Estados Unidos, e nem dólar aqui. Para isso acontecer, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer uma transformação de moeda. E é mais ou menos isso que acontece no nosso corpo. Eu pego a glicose, que é um tipo de moeda que o nosso corpo não utiliza, transformo ela em ATP, que é a molécula energética do nosso corpo, tá? A energia dos ATPs, ela fica contida principalmente entre as ligações dos grupamentos fosfato, tá? Quando a gente fala fosforilação, a gente vai falar a palavra fosforilação tanto agora na respiração celular, quanto na fotossíntese. Quando eu estou falando fosforilação, não estou fazendo nada mais do que eu estou colocando fosfato em alguma coisa, tá? Então, quando eu falo fosforilação, eu estou pegando uma molécula com menos energia e estou adicionando mais um fosfato, formando uma molécula cheia de energia, tá? Formando o quê? O meu ATP bonitão lá, tá? E essa é a molécula que é utilizada. Por exemplo, para acontecer qualquer processo, uma molécula de ATP chega lá perto desse processo, tá? Libera um grupamento fosfato, e quando essa ligação é rompida, vocês vão estudar isso em química, que para uma ligação ser feita eu preciso de energia,
e quando uma ligação é rompida, eu libero energia. Então, quando essa ligação entre os grupamentos fosfatos elas são rompidas, essa energia é liberada. E essa energia é liberada para que aconteça, tá, de fato, esse metabolismo. Tá? Ok até aí? Ok, professor. Tá. Então, na respiração celular, tanto na aeróbia quanto a anaeróbia, o objetivo principal é formar ATP, tá? Formar ATP. E eu consigo essa formação de ATP através de uma molécula que é a glicose. É o que eu falei do câmbio, tá? A diferença do câmbio é o seguinte, que a diferença básica, tá? A primeira diferença básica, que na fermentação, uma única molécula de glicose me fornece somente 2 ATPs. Já na respiração celular aeróbia, uma única molécula de glicose pode me fornecer até 30 ATPs. Então, aparece muito essa relação, tipo assim, poxa, por que a respiração celular ela é muito proveitosa para as células na evolução? Porque a partir de uma molécula de glicose eu produzo muito mais energia do que a fermentação. Tá? Aí é uma comparação, assim, uma primeira comparação, uma primeira diferença entre respiração aeróbica e fermentação. A respiração aeróbica ela é muito mais vantajosa, financeiramente falando, em questão de ATP, do que a fermentação, que só me fornece 2 ATPs por molécula de glicose. Agora vamos aos processos, que aí não tem como. Aí o processo, eu preciso que vocês entendam. Então, se tiver que interromper, interrompa e pergunte, não guarde dúvida, tá? Respiração celular. Deixa eu só ver que horas são. Respiração celular. A respiração celular, ela acontece... Bom, eu vou falar da respiração aeróbica, tá? Na maioria das vezes, quando a gente vê em questões, quando a gente fala de respiração celular, a gente está falando de respiração celular aeróbia. Mas eu já vi questões que falam de respiração celular anaeróbia. Mas o Enem ele gosta mais do termo fermentação. Mas é importante que você entenda que fermentação nada mais é do que a produção de ATP sem a presença do oxigênio, tá? Que é a respiração celular anaeróbica. Vamos lá. Falando agora de respiração celular aeróbica, ou seja, com a utilização do oxigênio. Isso é muito importante. É dividido em 3 etapas básicas: glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Olha o que eu falei aqui. Fosforilação é o quê? Adicionar fosfato. Então, é uma etapa onde eu tenho a adição de fosfato formando, de fato, o ATP. Tá? Vamos lá. E aqui eu tenho um esqueminha básico de tudo que acontece aqui, tá? A glicólise, que é a primeira etapa, ela acontece fora da mitocôndria, ó. Que a mitocôndria está aqui em azul. Ou seja, a glicólise, ela não acontece dentro da mitocôndria. Dica, tá, gente? Ciclo de Krebs vai acontecer aqui dentro da matriz mitocondrial. Ok? E a fosforilação oxidativa, ou cadeia transportadora de elétrons, vocês podem também encontrar com esse nome, acontece aonde? Na membrana interna, principalmente nas dobras da membrana interna. Isso aqui é só um resuminho, tá? Bora falar de etapas separadamente. Glicólise. Primeiro que a gente tem que entender é o seguinte, a molécula de glicose é uma molécula que vocês têm que guardar no coração de vocês, e a C6H12O6, tá? Guarda no coração de vocês. Essa molécula, eu acho muito importante vocês saberem do que está se tratando, tá? Essa é a molécula da glicose, tá? Glicólise se chama glico, de glicose, e lise, de quebra. Então, a glicólise é a quebra da molécula de glicose em 2 moléculas de ácido pirúvico, tá? Ela acontece em várias etapas, mas o que é importante você entender aqui? Não são todas essas etapas. O que é importante, o que é que você entenda aqui, é o que envolve e o que produz, tá?
A glicólise é a quebra da molécula de glicose em 2 moléculas de ácidos pirúvicos ou piruvato, tá? Isso daqui, quando a gente fala do metabolismo energético, a gente tem que falar da quantidade de carbono, tá? Não tem como. Então, a glicose aqui com 6 carboninhos formou 2 ácidos pirúvicos, cada uma com 3 carbonos, ok? Ela acontece fora da mitocôndria. Isso é pegadinha, tá? A glicólise, ela acontece fora da mitocôndria, tá? É o que a gente chama de etapa anaeróbica. Por quê? Porque ela independe da presença do oxigênio. A glicólise, ela vai acontecer com a presença de oxigênio ou sem a presença de oxigênio. Vocês vão entender o porquê, tá? Na glicose, não tem a produção de gás carbônico. Tá? Na glicólise, não tem a produção de gás carbônico. São coisas que são importantes vocês guardarem, tá? Vamos lá. Mas aqui tem a equação básica da glicose. Aqui, ó, eu tenho glicose mais a utilização de 2 ATP, mais 2 NAD. Calma que eu vou falar isso tudo. Aqui eu tenho 2 ácidos pirúvicos, 2 NAD, 4 ATP e 2 hidrogênios. Só ver uma coisa aqui. Ah, tá. Estou falando tudo. Vamos lá. Dúvida que vocês que aparece muito. Eu falo vocês, gente. Quando eu falo vocês, eu falo os alunos em geral. Tá? Vamos lá. ATP a gente já falou o que é, tá? Então, para que aconteça a glicólise, eu uso 2 ATPs, tá? Só que no final eu produzo 4. Se eu produzo 4 e utilizei 2, é uma conta matemática básica. O meu saldo é de 2 ATPs. Então, ainda é vantagem, vamos dizer assim. A glicólise usa 2 ATP, mas ainda é vantagem, porque eu consigo produzir mais 2. Tá? Então, quer dizer, eu produzo 4, 2 eu investi, que a gente chama de investimento energético, mas eu produzo mais 2. Então, querendo ou não, eu tenho aí um saldo. Tá? Pouco, pequeno, mas tenho. Tá? Só que quando eu quebro essas ligações, quando eu formo esses ATPs, eu estou liberando energia. E quando eu libero essa energia, ela tem que ser carregada. Eu libero essa energia sob forma de elétrons. Beleza. Sob forma de elétrons e prótons de hidrogênio. Só que isso aí não pode ficar no sangue, vamos dizer assim. Isso aí não pode acontecer. Não pode ficar simplesmente, opa, tô enchendo de hidrogênio, aquele monte de glicose quebrando, liberando um monte de hidrogênio, tá? Porque se você for olhar aqui, ó, olha aqui. Eu formo, para cada molécula de glicose, eu formo 2 de ácido pirúvico, mais aqui. Eu teria só utilizado 8 hidrogênios, então eu tenho a liberação de 2 hidrogênios aqui, tá? O que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte, que quando acontece essa quebra dessa molécula de glicose, eu tenho a liberação de energia e tenho a liberação de hidrogênio. Só que nem hidrogênio nem energia podem ficar livres pela célula. Eu tenho moléculas específicas que vão carregar. Professor, é liberação de oxigênio e hidrogênio? Da equação da glicólise? Não, de hidrogênio. Quando acontece a quebra, tem liberação de oxigênio? ATP e hidrogênio. ATP e hidrogênio, tá? Vamos lá. Vou passar aqui para a equação. Aqui é um desenho básico que tem algumas etapas dessa equação. Na verdade, a glicólise ela acontece em 10 etapas. Lógico que agora você não precisa saber essas 10 etapas. Eu não sei o que vocês vão estudar depois, mas dependendo do que vocês forem estudar, vocês vão ter que saber as 10 etapas. Bom, dentro dessas etapas, o que eu tenho? Olha só, a glicose, na primeira divisão dela, eu tenho a utilização de 2 ATPs. É aquela parte que eu falei do investimento energético. Tá? Por quê? Depois eu tenho a liberação, olha lá, eu tenho a produção de 2 ATP, ó. Libero 2 ATP aqui, 2 ATP aqui, ou seja, 4 ATP. Só que eu usei 2, eu tenho um saldo de 2 ATPs, tá? O que é importante em cada etapa? O que acontece, lógico, onde acontece, o que acontece, onde acontece e o que é produzido, tá? Isso eu falo para vocês, guardem isso.
o que acontece, onde acontece e o que é produzido. Por quê? A glicólise acontece no citosol, ela é a quebra da molécula de glicose em 2 moléculas de ácido pirúvico, e ela tem um saldo de quê? Bom, 2 ácidos pirúvicos, beleza. 2 ATPs, que eu falei para vocês. Liberação de 2 hidrogênios, que são carregados por 2 NAD. NAD, tá? Nada mais é do que uma molécula transportadora de elétrons, tá? Nota aqui o seguinte, agora eu lembrei porque eu botei esse desenho. Quando eu tenho aqui essa molécula bonitinha aqui, ó, em uma das etapas, eu libero hidrogênio. Quando eu libero hidrogênio, esse próton de hidrogênio, eu tenho uma molécula que está ali esperando. Porque eu vou carregar, o NAD ele só vai carregar hidrogênio de um lado para o outro. Ele pega em uma reação e leva para outra reação. Então, NAD e FAD, que são 2 nomes que assustam vocês, nada mais são do que moléculas transportadoras de hidrogênio. Tá? Elas vão transportar de uma reação para outra. Tá? Então, por isso que é interessante a gente saber aonde que ele é formado, o NADH. Quando eu falo NADH, eu estou com hidrogênio. Quando eu falo NAD puro, eu estou sem hidrogênio. Ou seja, como se eu fosse um caminhão. Quando eu estou com hidrogênio, eu estou cheio de energia e estou indo para a reação que vai utilizar esse hidrogênio. Quando eu estou sem o hidrogênio, eu estou ali para receber o hidrogênio de alguma reação que vai acontecer. Tá? Então, NAD e FAD, não precisa assustar, não precisa saber nome específico, são moléculas transportadoras de hidrogênio. Só vão levar o hidrogênio de um lugar para o outro. Tá? Então, deixa eu apagar a tinta aqui, porque senão a gente fica. O que eu produzi de ATP aqui? O que é importante mesmo você guardar isso aqui? Quanto de NAD você produz e quanto de ATP, porque isso aqui vai servir lá na conta final. Tá? Então, eu produzo 2 NAD e 2 ATP. Beleza. Acabou. Ok até aí? Mesmo? Ok, professora. Ok, professora. Bom, a glicólise ela acontece no citosol, né? Então, ela acontece independente da mitocôndria, independente do oxigênio, formando o bonitinho aqui, ó, o ácido pirúvico. Beleza. Quando esse ácido pirúvico é formado e eu tenho oxigênio na célula, aí que esse ácido pirúvico entra na célula. Tá? Aí que ele entra na célula. Porque se eu não tenho a presença do oxigênio ali, esse ácido pirúvico não entra. Perdão, falei entra na célula. Perdão, tá? Se eu não tenho a presença do oxigênio, esse ácido pirúvico ele não vai entrar na mitocôndria. Tá? Ele vai para outra etapa. Porque o oxigênio é como se ele atraísse, ele falasse assim, ele entrasse dentro da mitocôndria e falasse assim, vem em mim, ácido pirúvico. Tá? Lógico que ele não fala assim. Vocês entenderam? Mas é como se ele fosse um atrativo, tá? Para o ácido pirúvico. Tá? Então, se eu não tenho oxigênio, o ácido pirúvico, que é o resultado da glicólise, não entra na mitocôndria. Mas, neste caso, eu estou falando de respiração aeróbica, então, esse ácido pirúvico entrou na mitocôndria. Beleza, ele entrou na mitocôndria, vamos começar uma nova etapa, que é chamada de ciclo de Krebs. Ciclo foi ótimo, né? Ciclo, tá? Perdão. Tá? Bom, etapa aeróbica da respiração celular, por quê? Ela só vai acontecer se houver oxigênio. Ele é utilizado aqui, o oxigênio mesmo, o O2 lá que a gente inspira, ele é utilizado no ciclo de Krebs? Não. Mas o ciclo de Krebs só vai acontecer se houver oxigênio dentro da mitocôndria. Tá? Isso é a informação que aparece. Tá? O ciclo de Krebs acontece na matriz mitocondrial, ou seja, nesse meiozinho. Olha aqui o desenho da mitocôndria aqui em cima, bonitão, grandinho. Aqui aumentou. Olha só, eu tenho a membrana externa aqui, a membrana interna aqui, o ácido pirúvico adentrando, e o ciclo de Krebs acontece nesta matriz mitocondrial. Tá? Qual que é a principal função do ciclo de Krebs? E isso tem que estar no coração de vocês. É tirar toda energia presente em uma molécula de glicose. Lembrando que uma molécula de glicose, novamente eu falo,
C6H12O6. Ok? C6H12O6. Nessas ligações, nas ligações existentes entre os átomos, tá? Principalmente do carbono, tá? Que a gente fala principalmente do carbono, existe energia. E o ciclo de Krebs serve para quê? Para destrinchar toda a molécula de glicose e extrair toda essa energia. Parte dela já foi extraída na glicólise, tanto que já formou 2 ATPs e ainda liberou hidrogênio, ou seja, eu voltei hidrogênio para alguma coisa. A gente vai falar disso, tá? Só que assim, o ciclo de Krebs ele extrai toda a energia, tá? E essa energia ela vai ser utilizada lá na fosforilação oxidativa. Então, a função do ciclo de Krebs é extrair toda a energia presente na molécula de glicose, em uma molécula de glicose, ok? Bom, só que o ácido pirúvico, é aí que muita gente se confunde. O ácido pirúvico, ele não entra diretamente no ciclo de Krebs, ele passa por um processinho antes, tá? Bom, imaginando que aqui eu tenho a membrana externa, e aqui, na verdade, todas as membranas. Membrana interna, perdão, a membrana externa, a membrana interna, o ácido pirúvico chegou aqui na matriz extracelular, beleza. Ó, perdão, gente, onde que eu tô falando matriz extracelular? Tô pensando em tecido aqui, me perdoe, tá? O ácido pirúvico aqui entrou dentro da matriz mitocondrial. Matriz mitocondrial. Entrou lá no centrinho da mitocôndria, beleza. Esse ácido pirúvico, ele vai sofrer um processo chamado descarboxilação. Então, esse ácido pirúvico, que é uma molécula com 3 carbonos, sofre um processo de descarboxilação. O próprio nome já diz, descarboxilação. Então, eu estou tirando uma molécula de carbono. Beleza, quando eu tiro uma molécula de carbono, eu libero uma energia. Ou seja, quando eu rompo, eu tenho lá 3 moléculas de carbono junto. Se eu rompi uma ligação entre carbonos, eu tenho liberação de energia. Se eu tenho liberação de energia, tem liberação de hidrogênio, então eu tenho o quê? Enviado energia para fosforilação, beleza? Então, o ácido pirúvico, quando entra na mitocôndria, sofre uma descarboxilação, produzindo um NADH e liberando, uma molécula de CO2. Então, liberei uma molécula de CO2. Esse carbono, esses 3 carbonos que estavam aqui, um carbono foi liberado sob forma de CO2. Beleza. Essa molécula, então, com 2 carbonos, vai se unir a uma enzima chamada coenzima A, formando o famoso complexo acetil-CoA. Acetil-CoA. Nossa Senhora. Tá? Então, a ácido pirúvico entra na mitocôndria, sofre um processo de descarboxilação, se junta com a coenzima A, formando o acetil-CoA. E o acetil-CoA é que entra no ciclo de Krebs. Tá? Já vi uma prova perguntando. Piruvato é a mesma coisa que ácido pirúvico. Tá? O ácido pirúvico é a molécula que entra no ciclo de Krebs. Não. O ácido pirúvico é a molécula que entra na mitocôndria. Ele sofre uma descarboxilação e se modificou, gente. Se eu perdi átomo, ganhei átomo, é uma outra molécula. Tá? É uma outra molécula. Então, ele vira uma outra molécula que se une à coenzima A, formando a molécula acetil-CoA, que é a molécula que entra, de fato, no ciclo de Krebs. Até aí, tudo bem? Tudo bem, professor. Não é simplesinho assim, mas pode ficar preocupado que aqui agora, esse ciclo aqui, eu vou desmistificar, vou tentar desmistificar isso para vocês. Bom, o acetil-coenzima A é uma molécula com 2 carbonos. Ela vai se unir a uma molécula do ciclo, do próprio ciclo, uma molécula com 4 carbonos. É a única molécula, assim, do ciclo que eu acho interessante vocês guardarem, porque eu já vi questão cobrando esse nome, tá? É a única, que é o ácido oxalacético, ou chamado também de oxalacetato. Tá? É o ácido, tá? É a molécula com 4 carbonos que vai se unir a essa molécula com 2 carbonos, formando novamente uma molécula com 6 carbonos.
Beleza. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Todos esses nomes aqui, se vocês vão fazer provas muito mais específicas, eles podem utilizar isso em questões interdisciplinares por conta da biologia com a química. Só que não é necessário vocês guardarem todos esses nomes, tá? O que vocês têm que entender aqui no ciclo de Krebs é que quando o acetil-CoA entra no ciclo, eu tenho vários rearranjos moleculares e nestes rearranjos moleculares eu tenho a produção de alguns elementos. E são esses elementos que eu preciso que vocês saibam, tá? Por exemplo, dentro desse rearranjo molecular, eu tenho várias moléculas. Aqui, nada mais, aqui, ó, citrato, cetoglutarato, succinato, fumarato, malato, são nomes que eu não acho necessário que vocês guardem, mas é só para vocês perceberem que existiu uma reorganização molecular, ou seja, eu tenho várias formações, eu tenho várias ligações e quebras de moléculas dentro desse ciclo. Então, isso que eu chamo de reorganização molecular. Tá? Bom, dentro dessas várias reorganizações moleculares, eu tenho a liberação de quê? Carbono. O carbono é liberado no ciclo de Krebs sob forma de CO2. Tá? Então, eu tenho liberação de 2 moléculas de carbono, ou seja, eu tenho 2 moléculas de CO2 no ciclo de Krebs. Tá? Se a gente for parar para pensar, das 3 moléculas de carbono, das 3 átomos de carbono, tá? Que entraram lá no ácido pirúvico, lá no início, já perdi uma, já perdi outro átomo, já perdi outro átomo de carbono. Ou seja, os carbonos da minha glicose já foram todos quebrados e a energia foi extraída. Tá? Só que o ciclo precisa continuar, enfim. Professor, Oi. O Carlos Magno está perguntando se esse é o ciclo da digestão. Não, isso aqui é respiração. Respiração celular. Ele perguntou se tem algo a ver com o ciclo da digestão. Bom, o que tem a ver com a relação da respiração com a digestão é que, para que aconteça a respiração celular, eu preciso da glicose proveniente da digestão. Tá? Porque essa glicose aí que entrou, que está lá dentro da célula, para acontecer a glicólise, ela é proveniente da nossa digestão. Tá? Ok? Ok. Então, bom, nesse rearranjo todo molecular, bonitinho, eu tenho a liberação dessas minhas moléculas, e é isso que você tem que saber. Só queria mostrar para vocês aqui, ó, que todo o carbono vindo do ácido pirúvico, já saiu aqui, ó, saiu 1, 2, 3, beleza, tá? Lembrando que a glicose forma 2 ácidos pirúvicos, tá? Aqui eu estou mostrando um ciclo só de 1, acontece dos 2. Beleza. Só que toda vez que eu tenho liberação de energia, eu tenho liberação de hidrogênio. Eu tenho liberação de hidrogênio, ele não fica ali sozinho, ele é capturado por uma molécula, formando o NADH2. Tá? Formei o NAD, beleza. O que vai acontecer? Esse hidrogênio vai ser enviado lá para a fosforilação oxidativa. Tá? E o CO2 vai ser liberado na respiração. Ok. Só que dentro aqui do ciclo de Krebs, eu também tenho, dentro desse rearranjo molecular, eu tenho a produção de água, a liberação de água, tá? Tem a liberação de FAD. Ainda tenho a formação de 2 ATP aqui. Tá? Então, o que é importante a gente lembrar aqui? O saldo. Deixa eu apagar aqui. O saldo, tá? Tudo isso eu falei para vocês, porque eu quero que vocês guardem o quê? Que eu libero aqui no ciclo de Krebs, por conta desses vários rearranjos moleculares, eu tenho a formação de 4 CO2, por que 4? Ó, aqui eu tenho CO2, aqui eu tenho CO2. Só que eu estou falando de 2 moléculas de ácido pirúvico, tá? 4 CO2. Tenho a liberação de 6 NADH, ou seja, eu tenho liberação de muito hidrogênio.
tem a liberação de 2 FADH e a formação de 2 ATP, tá? Bom, e os 2 hidrogênios, tá? O que acontece é o seguinte, por que eu tô falando isso, gente? Lembra lá que na glicólise eu formei 2 ácidos pirúvicos. Então, tudo que acontece aqui, acontece 2 vezes, tá? Bom, professora, você falou que perdeu os 6 carbonos, né? Todos os carbonos do coisa. Só que aqui eu estou falando só do ciclo de Krebs, tá? Só disso aqui, ó, só daqui de baixo. Não estou falando de tudo. Tá, mas aqui eu tenho saldo de quê? Eu vou usar esse saldo no final, tá? Deixa eu apagar aqui. Então, saldo do ciclo de Krebs por molécula de glicose. Lembrando que cada molécula de glicose forma 2 ácidos pirúvicos, tá? Então, eu tenho o quê? 4 CO2, 6 NAD, 2 FAD, 2 ATP. Então, eu tenho ATP formado no ciclo de Krebs, sim. Mas é somente 2 por molécula de glicose. Até aí, tudo bem? Entenderam que o que eu quero que vocês saibam é o que é formado no ciclo de Krebs? Eu não tenho a necessidade de vocês saberem todos os rearranjos moleculares? Sim, entendi, professor. Oi, pode falar. A senhora tinha falado que numa molécula de glicose ser produzidos até 30 ATP, certo? Isso. Mas aí, como é o ciclo de Krebs, não tem muito a ver. Tipo assim, aí já foi liberado só 2 ATP. Eu fiquei só confusa nessa. Assim, porque não é no ciclo de Krebs. Entendi essa confusão. Tá. Porque não é no ciclo de Krebs que eu tenho a literal formação de ATP, a grande formação de ATP. Tá? Isso no processo inteiro, né? Não, na verdade, a massa grande de formação de ATP acontece na próxima fase, que é chamada de fosforilação oxidativa. Tá? Essa sua dúvida, essa sua confusão, ela é real e ela foi tema de questão, tá? Porque a questão queria saber em qual das etapas da respiração celular aeróbia tinha a grande formação de ATP. E essa etapa é a fosforilação oxidativa. Entendi. E não é o ciclo de Krebs, tá? Boa observação a sua, tá? Foi boa observação. Bom, na fosforilação oxidativa, tudo que foi produzido até agora vai ser utilizado. Por exemplo, todas aquelas moléculas de NADH e FADH2, elas vão ser utilizadas agora. Lembra que eu falei que NAD e FAD são moléculas transportadoras. Elas nada mais fazem do que pegar pegar o hidrogênio que foi liberado aqui, capturar esse hidrogênio com os elétrons que estão juntos, claro, e levar para onde ele vai ser utilizado, tá? Chegou lá onde ele vai ser utilizado, eles liberam esses prótons de hidrogênio e voltam para cá, para quê? Para novamente se carregar de hidrogênio. E isso aqui, ó, é uma molécula que está sempre em movimento, de leve trás, tá? Ela é uma molécula de leve trás. Leve trás o quê? Prótons de hidrogênio, tá? Vamos lá, tudo vai ser utilizado aqui, tá? Bom, a fosforilação oxidativa é exatamente onde o oxigênio ele é utilizado, tá? O ciclo de Krebs, ele acontece porque eu tenho oxigênio aqui, tá? O oxigênio não foi usado lá, ele vai ser utilizado aqui, tá? A fosforilação acontece nas cristas mitocondriais, ou seja, nas membranas, na dobra das membranas internas, e a principal função da fosforilação é a formação de ATP. É fosforilar moléculas de ADP, adenosina difosfato, tá? Ok? Vamos lá. Só ver uma coisa aqui. Ah, não, tá bom. Aqui eu tenho meu resuminho, que eu gosto desse resuminho. Porque fica até mais fácil do que você entende. A crista mitocondrial nada mais é do que uma membrana interna das mitocôndrias, tá? Como se fossem umas dobrinhas que tem aqui dentro. E ela tem, como eu falei das membranas, tem vários tipos de proteínas. E essas proteínas é o que a gente chama de cadeia transportadora de elétrons. Por isso que vocês podem respiratória, vocês podem encontrar a fosforilação como cadeia respiratória. Tá? Apareceu já como cadeia respiratória em algumas provas. O nome mais atual é fosforilação oxidativa. Tá? É fosforilação oxidativa porque aqui no finalzinho, ó, eu tenho o quê? O gás oxigênio, que ele é
ele é o grande incentivador dessas duas etapas do ciclo de Krebs e da fosforilação. É por causa dele que acontece toda essa estratégia, tá? Toda essa movimentação de moléculas. Vamos lá. O que acontece aqui? Tá? Foi questão do ano passado. Se eu não me engano. Ai, gente, agora me perdi. Se foi a questão de 2020 ou 2019. Agora eu me perdi, tá? Enfim, mas foi uma questão, sim, falando exatamente do que eu vou falar com vocês, que é a fosforilação oxidativa, tá? O que acontece é o seguinte, olha, aqui eu teria a membrana externa, tá? Ó. Aqui eu teria a membrana interna, aqui eu teria a crista, que é a parte interior, perdão, aqui eu teria a matriz mitocondrial, e aqui eu tenho a crista. Ok, deixa eu apagar aqui, porque senão eu vou rabiscando tudo. Moléculas transportadoras de elétrons, moléculas transportadoras de hidrogênio, elas vão sair lá das etapas da glicólise e do ciclo de Krebs, cheia de hidrogênio. Mas elas vão servir para quê? Elas vão transportar aquele hidrogênio para onde? Para essa membrana aqui, ó. Aqui está um NAD e aqui está o FAD. Vocês viram que elas não têm assim, nossa, elas não modificam nada, elas só transportam hidrogênio. Elas só transportam o hidrogênio de uma etapa para outra, do ciclo de Krebs para a fosforilação. Tá? O que vai acontecer aqui? NAD e FAD vão liberar os elétrons que eles capturaram. Tá? Capturei elétron, estou lá cheio de energia e hidrogênio. Esses elétrons eles vão ser deixados aqui nessa cadeia transportadora de elétrons. O NAD vai deixar aqui nessa primeira proteína e o FAD acaba deixando aqui nessa segunda proteína. São todas proteínas, tá? Bom, não se preocupem com nomes de proteínas, tá? A única que eu vou falar para vocês se preocuparem é a última, mas deixa eu falar. Não se preocupem, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Todas essas proteínas aqui, elas vão formar uma transferência de elétrons. Por isso que ela é chamada de cadeia transportadora de elétrons. Só que essa energia, ela acontece para quê? Exatamente isso que você tem que entender. Toda essa energia, ela é utilizada para quê? Para pegar esses prótons de hidrogênio que são deixados aqui e jogar hidrogênio para o espaço entre membranas. Eu quero que ali fique lotado de hidrogênio. E isso é chamado de bomba de hidrogênio. Eu preciso de energia para quê? Para que aconteça um transporte ativo. Porque aqui eu quero muito hidrogênio. Olha aqui, cadê minha canetinha? Aqui eu quero muito hidrogênio. Aqui eu quero pouco hidrogênio. Porque aqui eu quero socar, eu quero encher de hidrogênio esse espaço aqui entre as membranas. Eu quero encher de hidrogênio o espaço entre a membrana externa e a membrana interna. Então, eu quero manter as concentrações diferentes. Transporte ativo demanda energia. E essa energia, os elétrons que estão passando aqui, ó, eles vão ser utilizados para bombear hidrogênio. Estou bombeando hidrogênio, bombeando hidrogênio, bombeando. Falei errado. Bombeando hidrogênio, bombeando hidrogênio. Eu quero que fique muito hidrogênio. Tá? Entenderam essa parte do que eu quero muito hidrogênio? Sim. O que acontece aqui? Bom, esses elétrons, eles vão passando aqui de proteína para proteína. Chegou aqui nessa proteína, esses elétrons são transferidos para essa proteína aqui, ela tem uma certa mobilidade, vai levando os elétrons para essa, que levam os elétrons para essa, que chegam nessa proteína que parece um dente, né? Mas, enfim, não é um dente, não, tá? Chega nessa última proteína aqui. Eu não vou encher o saco de vocês com nomes. Chegando nessa última proteína aqui, os elétrons, eles encontram o que eles querem de fato. Que é quem? O oxigênio. Tá? Eles encontram o que eles querem de fato, que é encontrar o oxigênio. Então, o oxigênio fica no final da fosforilação oxidativa e ele é chamado de aceptor final de elétrons. Tá? Por quê? Porque os elétrons fazem toda essa movimentação aqui na crista mitocondrial para encontrar com o gás oxigênio e, por conta de uma reação, formar o quê?
moléculas de água. Tá? Então, isso tudo acontece, esses elétrons todos vão bombeando hidrogênio aqui para cima, e quando eles chegam aqui, eles ficam todos felizes porque encontram oxigênio, beleza, formando a molécula de água. Ok. E esses hidrogênios que ficaram no espaço entre as membranas? Esses hidrogênios, eles vão funcionar como se fosse uma represa, tá? Eu vou encher de hidrogênio, e aqui eu tenho uma proteína especial chamada de ATP sintase. Ou tá aqui embaixo tem outro nome, que é a sintetase do ATP. Sintetase significa que eu estou sintetizando ATP, ou seja, é a proteína responsável por formar o ATP. E ela funciona mais ou menos dessa maneira. É como se eu tivesse uma grande pressão de hidrogênio, tá? Muito hidrogênio, e eu tenho uma pequena passagem, tá? O hidrogênio, ele é mandado para o espaço entre membranas por transporte ativo, utilizando energia. Quando ele encontra a ATP sintase ou sintetase do ATP, tanto faz, tá? É mais utilizado a ATP sintase, tá? Quando ele encontra essa proteína, ele encontra uma válvula de escape. Só que essa válvula de escape não passa um monte de proteína, não passa um monte de hidrogênio. Ele vai passando hidrogênio aos poucos. Só que enquanto esse hidrogênio vai passando aos poucos, ele vai fornecendo a energia necessária para quê? Para fosforilar uma molécula. É quando eu vou pegar uma molécula com menos energia, vou adicionar um grupamento fosfato, formando a molécula de ATP. Tá? Eu tenho a formação da molécula de ATP. Ok? Até aí? Ok. É muita informação, mas o que você... Quando fizer o resumo na próxima slide, fica mais claro. Então, o que acontece aqui é o seguinte, na fosforilação, eu tenho um bombeamento de prótons de hidrogênio para o espaço entre as membranas, membrana interna e membrana externa, e a partir desse bombeamento, por transporte ativo, ou seja, gastando a energia que é proveniente de quem? Lá do ciclo de Krebs, eu vou ter uma grande pressão de prótons de hidrogênio, que quando encontra uma válvula de escape, que é a ATP sintase, é como se ela, tipo assim, passou um hidrogênio, dá uma rodadinha, gera energia, forma um ATP. Lógico que não é assim, mas é só para vocês entenderem, tá? Então, a partir dessa ATP sintase, pela força de hidrogênio que eu tenho aqui, eu tenho a formação de vários ATPs, tá? Vamos ao resumo disso aqui, tá? Vamos lá. Botei para vocês. Em teoria, cada NADH forma 2 ATPs e meio e cada FADH2 forma 1 ATP e meio. É aí que entra aquela contagem que a gente precisou. Aquela contagem que eu estava colocando nos saldos, tá? Por quê? Na glicólise que acontece lá no citosol, ou seja, dentro do citoplasma, não dentro da mitocôndria, eu tenho o saldo de 2 NADH e 2 ATP. Beleza. Mas, quando o piruvato entra na mitocôndria, lembra que eu tenho uma descarboxilação do ácido pirúvico? Ele era de 3 carbonos e depois passou a ser uma molécula com 2, porque eu liberei o quê? CO2. Só que nessa liberação de CO2 eu formei o quê? Eu formei um NAD. Só que eu tenho 2 moléculas de ácido pirúvico, então eu tenho a formação de 2 ácidos pirúvicos. 2 NADH, perdão, tá? Bom, aí eu vou somar o ciclo de Krebs. Eu tenho o quê? 6 NADH, 2 FAD e 2 ATP por molécula de glicose, tá? Lembra que quando o ácido pirúvico entra, a gente estuda um ciclo de Krebs só que são formados 2 ácidos pirúvicos. Então, em teoria, acontecem 2 ciclos de Krebs por molécula de glicose, tá? Então, tem ali 6 NAD, 2 FAD, 2 ATP. Beleza. Aí eu só vou fazer minha conta. Vamos lá. 2, 4, com 6, eu tenho 10 NAD, tá? Formando, em média, 2,5 ATP, eu tenho a formação de 25 ATP. Confere. FAD, eu tenho 2 FAD, formando 1 ATP e meio, eu tenho a formação de 3 ATP. Ok. A glicólise forma 2 ATPs. E o ciclo de Krebs forma 2 ATPs. Totalizando aí 32 ATPs. Tá? Aí eu ainda botei, eu tô lendo aqui, falei assim, será que meu cálculo tá errado? Não.
que acontece é o seguinte, que geralmente 2 ATPs são utilizados para a entrada da molécula de ácido pirúvico na mitocôndria. Tá? Então, eu tenho cerca de 30 ATP. Ah, professora, toda molécula de glicose forma os 30 ATP certinho? Não. Não acontece dessa forma. Não é um processo 100% eficiente, porém tem essa capacidade, tá? De chegar à formação de 30, 32 ATPs, ok? Antigamente se via que era 38 ATP porque não sabia ao certo isso aqui, ó. Antigamente era 3 ATP que formava, ele era dado como 3 ATP e aqui 2, por isso dava 38, tá? Gente, isso daqui você precisa saber? Não. Isso daqui eu estou só te mostrando por que o saldo de uma molécula de glicose é muito mais eficiente do que na fermentação. Ok? Ok aí? Deixa eu ver que horas são, gente. Eu vou falando aqui. Ok. Ih. Ana já entrou? Só para finalizar aqui. Então, o que é importante aqui de vocês entenderem da respiração? A glicose entra na célula, só finalizar isso aqui. A glicose entra na célula, essa glicose é quebrada em 2 ácidos pirúvicos, tá? Esses ácidos pirúvicos, com a presença do oxigênio, entram na mitocôndria, passam pelo ciclo de Krebs, onde é extraído toda a energia dessa molécula. Essa energia toda utilizada vai para onde? Vai para a cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa para a produção intensa de ATP. Tá? Só que eu tenho alguma produção aqui e eu tenho alguma produção aqui também de ATP. Então, por isso que eu tenho essa formação, essa média de 30 ATPs. Tá? O que vocês têm que guardar de respiração celular? As etapas, o local onde acontece cada etapa, o oxigênio onde que entra, qual etapa depende do oxigênio, não. A glicólise não depende do oxigênio, ela vai acontecer de qualquer maneira, tá? Ela vai acontecer de qualquer maneira, tá? E as outras precisam, professora? O ciclo de Krebs e a cadeia respiratória só funcionam por causa da presença do oxigênio. Se não houver oxigênio, o ácido pirúvico não entra na mitocôndria. Ah, por isso que só a glicose é anaeróbica, né? Só a glicólise é anaeróbica, exatamente, porque ela independe do oxigênio. Isso Professora, mesmo, pode falar. ali é liberado da glicólise 2 ácidos pirúvicos. Aí, eles se dividem, né? Cada ácido pirúvico vai fazer um ciclo de Krebs, certo? Isso, Só que aí isso. eles são feitos assim, simultaneamente, tipo assim. São feitos simultaneamente, Ah, Geralmente é tá. simultaneamente, tá? Desde que haja presença de oxigênio suficiente, entendeu? Aham, entendi. Entendeu? Então, ficou assim, tá? É importante vocês entenderem o seguinte: no ciclo de Krebs, eu tenho a formação de ATP maciça? Não, a formação de ATP maciça acontece na última etapa, que é a fosforilação oxidativa ou cadeia respiratória. A função principal do ciclo de Krebs é extrair toda a energia proveniente da molécula de glicose, tá? E a glicólise é a primeira etapa lá para formar o ácido pirúvico, que é a molécula que entra na mitocôndria. Já teve pergunta perguntando se a glicose... perguntando foi ótimo. Já teve pergunta questionando, melhorando, tá? Se a glicose é a molécula que entra na mitocôndria. Então, a gente acha que é bobeira, mas não. Então, a etapa onde acontece a principal função e qual é o saldo. Isso é importante, tá? Outra coisa que acontece também, aonde que é utilizado o oxigênio, aí você tem que lembrar que é lá na cadeia respiratória, mas o ciclo de Krebs só acontece se houver oxigênio, tá? Porque isso aí é pegadinha. O ciclo de Krebs só acontece na presença do oxigênio, então o oxigênio é utilizado no ciclo de Krebs? Não, ele é utilizado só na cadeia respiratória, mas o ciclo de Krebs só acontece se houver oxigênio lá na cadeia respiratória, tá? Ok, gente? Ok. Esse processo, eu vou fazer uma lista depois que eu terminar de falar a respiração celular na semana que vem. A respiração celular, não, a fotossíntese. E aí, esse processo eu vou fazer outra listinha, porque é um processo que, fazendo exercício, que a gente vê dúvida, tá?
Mas, assim, nomes, muitos nomes assim, não são aquilo que mais aparece, tá? Por isso que muita gente fica muito assustada com o ciclo de Krebs. Não são os nomes que aparecem. Deixa eu parar a compartilhamento, né? Parar a partilha. Tá? Não são os nomes que são muito utilizados, tá? Na verdade... Ai, meu Deus, o que eu falei, Carlos? Eu esqueci. Pois eu tô falando aqui igual doida. Mas você pegou? Não, pode falar, eu repito. Vai, você quem sabe, tá? Então tá. Faz muito tempo mesmo. Não, eu vi aqui o tempo, eu falei assim, caramba, não sei agora o que é, não. Então, fiquem ligados nisso. Quais são as etapas, onde acontece, quais precisam de oxigênio, a principal função de cada uma, tá? E não precisa ficar muito preocupado com nomes do ciclo de Krebs. É um ciclo, se você for estudar o ciclo de Krebs, é um ciclo difícil, sim, tá? Mas nunca é perguntado onde que é formado o CO2, em qual rearranjo molecular acontece a formação do FAD, do NAD. Não é perguntado isso. É perguntado o que é formado. Então, é importante vocês se ligarem nisso, tá bom? Gente, eu já entrei muito na aula da Ana, tá? Ela já está aí? Não está aí. Me perdoem, tá, por ter passado, mas eu não posso quebrar esse assunto no meio. Na semana que vem, a gente termina a bioenergética com a fermentação e a fotossíntese. Aí a gente vai ver algumas questões das duas juntas, tá? Aí vocês vão ver a equação de uma e como é a equação da outra. Gente, ó, um beijo muito grande para vocês. Uma boa noite. Já a Ana tá aí, se ela já não tiver. Boa noite, professora. Beijo para vocês. Fiquem com Obrigada Deus. pela aula. Com Deus também. Ó, e a dúvida eu volto a falar. Se precisar,